Oi, pessoal, boa noite. Boa Podem ir noite a todos. entrando. Podemos começar? Sim, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula, que a gente espera que seja bem proveitosa para todos vocês. Ela foi feita com muito amor e carinho e nós esperamos que vocês curtam bastante, tá? Boa noite, pessoal. A gente está muito feliz de estar aqui com tanta gente interessada. Nós tivemos muitos inscritos para essa aula. Para a gente é uma honra estar com vocês neste momento, para a gente conversar um pouquinho aí sobre o cérebro que escuta. E vai estar, né, presente nessa aula. E a gente, na verdade, eu quero que vocês se sintam à vontade. Nós teremos aí, não uma aula, né, da forma que vocês assistem em congresso, mas um bate-papo que a gente pode ir dialogando. A gente está aqui meio que de olho no chat também, para possíveis perguntas. Podem Está fazer aqui. perguntas à vontade. Exato. Bom, para quem não me conhece, eu sou Caroline, né? Vocês vão, né, conhecer pelo meu sobrenome Rocha Muniz. Sou professora na Santa Casa, fiz doutorado na USP, a professora Eliane foi minha orientadora, fiz dois pós-docs também, estudei muito as questões envolvidas com processamento auditivo. Então, para mim é um privilégio estar nessa aula ao lado da professora Eliane Xoxá, também professora titular da Universidade de São Paulo pela Faculdade de Medicina. E junto com a professora Kátia, também que está aqui, que logo mais também já vai estar falando conosco. E essa aula de hoje, a gente vai conversar então sobre o cérebro que escuta. Escuta. Vou compartilhar aqui com vocês, então, os slides. Espero que todo mundo vocês estejam animados. E aí, tá todo mundo vendo a apresentação? Sim, Opa, sim, tá. passou sem querer. Deixa eu voltar aqui. Gente, só para falar para quem está acompanhando no YouTube, tem um delay, tá, com relação às perguntas que a gente está acompanhando aqui. Mas a gente vai tentar aí, conforme vocês forem conversando, dialogando, a gente vai tentar responder essas perguntas aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então a nossa aula de hoje. E eu quero começar essa aula de hoje com um caso para vocês. Na verdade, um cenário, tá, pessoal? Uhum. Ah, vamos lá. Agora. Não, não passou ainda. Agora foi. Então, o Foi. cenário agora é o seguinte, gente. Sala de aula, uma sala aí com 20, 30 crianças, e a professora de repente dá a seguinte instrução: Peguem. Crianças, peguem o livro, abram a página 20 e sublinhem o primeiro parágrafo. E a sala toda começa a se movimentar para fazer isso, mas tem uma criança ali que fica apavorada, tenta olhar os lados, tentar verificar o que os amiguinhos estão fazendo, porque ela realmente não pegou essa instrução. E aí a gente sabe que geralmente essas crianças, elas já têm uma queixa, Aham. né? E queixas de professores, porque essa criança é muito distraída, eu tô falando, parece que ela não me ouve. Em casa, geralmente também vem acompanhado com essa queixa, né? Essa criança, eu tenho que ficar repetindo várias vezes, certo, Eliana? A gente tá cansado às vezes de pegar muitas crianças desse tipo, certo? Certo. E E vocês, também, gente? e os pais acham que a criança tem alguma coisa
que eles não conseguem saber exatamente o que é, mas eles já sabem que a criança tem alguma coisa. Exato. E aí, geralmente, né, o primeiro caminho que essa criança vai é ir para um médico. E o médico ali com a queixa de tipo, essa criança não ouve, essa criança toda vez fica perguntando o que é para ser feito, essa criança a gente fala as instruções, ela esquece no meio do caminho e volta falando: "Mãe, o que que é mesmo que eu tenho que fazer?", né? O pediatra, a primeira coisa que ele vai pedir o que que é, gente? Ele vai pedir o quê? Uma Uma audiometria. audiometria. E foi o que foi pedido para essa criança. E aí, o que que nós temos dessa audiometria? O que a grande maioria das vezes a gente tem, né? Uma criança numa idade escolar, geralmente ela já passou por um programa de triagem, né, de acompanhamento quando tem algum risco infantil, né? A gente sabe que temos furos, isso acontece, mas uma criança que a princípio tem alguns desenvolvimentos típicos, né? A gente esperaria realmente uma audiometria Uma normal, audiometria. que é o que a gente apresenta aqui nesse caso, né? E o que será? O que que tem acontecido por trás disso que a gente tem os famosos rótulos? Então, ela só escuta o que ela quer, ela é desatenta, ela é distraída. Ah, mas deve ser TDAH, porque não presta atenção em nada do que a gente está falando. E a gente fiquem até o final dessa aula, porque essa aula, a ideia é que a gente realmente converse sobre paradigmas e que haja uma mudança de paradigmas quando a gente conversar até o final dessa aula e a gente quer ver isso em vocês. A gente tem então nessa criança o quê? Uma audição normal, Normal. perfeita. Porém, a queixa permanece. E qual é a queixa? Que ela não escuta. Sim. E aí é que a gente vai. Tá um pouquinho lento aqui, gente. E aí, Isso. passou, né? E aí, o que que acontece? A gente tem aqui a expectativa e a realidade. Porque Aham. o ato de escutar vai muito além do limiar auditivo, certo? A gente, graças a Deus, não estamos num ambiente que a gente só ouve tom puro. E tom puro isolado, igual é numa cabine acústica. Então, a pessoa está dentro da cabine acústica, de uma forma isolada, com um fone de ouvido completamente adequado, perfeito ali em cima das orelhas e ouve o apito e responde. Mas o mundo não é assim, certo? A gente tem ali vários sons competindo ao mesmo tempo. Então a gente tem a voz principal, que é onde está vindo ali aquela instrução, mas ao mesmo tempo a gente tem Ruídos o de fundo, né? Conversas, sons Exato. ambientais, livro que bate na mesa, criança batendo o pé no chão, né? E outros ruídos do vento na janela, ou de umas crianças jogando bola lá embaixo na escola, né? Não é isso, Carol? Reverberação das É salas de aula, porque a grande maioria não tem. isso. Quando tem um ventilador ainda junto, nós estamos num país tropical, então geralmente tem um outro barulho de ventilador junto, quando não é a janela aberta com ruído. E aí a gente vê, igual aquelas figuras, né, que a gente vê, né, expectativa e realidade, que a expectativa é que ela estivesse ouvindo bem. Mas a realidade é que a gente tem duas questões aqui: o ouvir e o escutar. Escutar. Então, enquanto o ouvir tá tudo bem, o escutar parece que nem tanto, porque o ouvir mostra que o microfone está funcionando, mas o escutar, vou fazer um paralelo com vocês. Vocês já viram microfone quando está com cabo de mau contato? Que ele chia? Ou rádio, né? É mais ou menos isso. Ou antigamente, não, talvez não seja do tempo de todo mundo, mas ainda é o meu tempo, a gente tinha que sintonizar a rádio. É, exatamente.
E é como se o sistema nervoso auditivo não tivesse sintonizado na frequência certa. Então, tem um monte de ruído junto. E isso dificulta demais a compreensão. Então, diante disso, o que que a gente tem? Apesar de ter uma audição perfeita, porque pelo audiograma, talvez é o que essa criança não consiga fazer é dar sentido na orelha. Dar sentido no que a orelha está captando. E isso, Isso. obviamente, né, Eliane? A gente está falando de criança, mas não é só em criança, Isso, certo? é isso que eu ia falar. Ouvir, gente, é fisiológico. Ouvir, você ouve. O som entra pelo seu sistema auditivo, quer você queira, quer não. Você não consegue impedir o seu sistema auditivo de funcionar. Só que escutar, não. Escutar não é fisiológico. Escutar é quando a gente dá sentido àquilo que a gente ouve. Portanto, tem que haver volição, vontade. A gente tem que estar atento àquilo para que aquilo faça algum sentido. Isso é escutar. E como a Carol falou, a gente está falando de criança, mas tentem imaginar um trabalhador, uma pessoa qualquer que esteja num escritório, numa reunião, algumas pessoas falando, algumas xícaras batendo, um ar-condicionado atrás. O ruído é o mesmo, essa pessoa vai ter exatamente o mesmo problema. Ou ainda, tentem imaginar um idoso que está num almoço com a família, um monte de criança gritando, os netos jogando futebol, os talheres batendo nos pratos, os filhos conversando. Ele também tem muito ruído competindo com a fala. Então, ele também não consegue escutar, embora ele possa ouvir. Eli e Carol, eu queria acrescentar uma coisa que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, que a audição, ela na verdade é involuntária, né? O É, ouvir é involuntário e não intencional, quer dizer, que nem ele falou, você não pode, a audição está ligada 24 horas por dia, é um sentido que a gente não consegue desligar, mesmo quando isso, a gente está dormindo, porque se tem um barulho muito forte, a gente acaba acordando. Agora, a escuta, ela é intencional e atencional, exige intenção e atenção. E aí é só uma questão que, para a gente já fazer uma marcação, né? Se existe atenção, se eu preciso dar atenção para ouvir, para escutar, né? Algo mais, além de simplesmente o processamento da informação, está atuando aí para que a gente possa ter a escuta. E a escuta é um passo fundamental para que a gente possa depois ter a compreensão, né? Mas era só isso que isso. eu queria acrescentar. Ótimo. Muito bem Exatamente. acrescentado. E aí, a gente vai chegar justamente às questões que envolvem a diferença, então, do que a gente tem sobre o Ouvir, ato de ouvir, exato. E ouvir não é escutar. sinônimo de escutar. Por quê? Por quê? Então, ouvir, ela, né, a gente lembra da palavra em inglês hearing, que é justamente o que a professora Tacati, a professora Eliane falaram nesse momento. É uma ação involuntária, não tem como você, um botão de desligar a orelha e falar, não vou ouvir mais. Você pode querer ouvir ou não. Agora, o listen, que é o escutar, e que é o que cada vez está mais difícil da gente fazer, por conta, inclusive, da nossa correria do dia a dia e etc. Aí sim, aí o escutar é um ato voluntário e que exige não só as nossas orelhas com os limiares auditivos normais, mas muito mais do que isso, certo? Certo. Então, a gente vai trabalhar, quando a gente falar de audibilidade, de audição, se uma pessoa escuta ou não, ou ouve ou não, a gente vai falar basicamente de duas funções. Que uma delas é a sensibilidade auditiva e a outra é o processamento auditivo.
Então, quando a gente vai falando de sensibilidade auditiva, aí sim a gente vai estar falando do nosso audiograma, das frequências de 258 mil Hz, se todos os limiares estão acima de 20 dBs. Agora, a sensibilidade, ela não dá pistas para a gente sobre como está esse processamento. Nenhuma. Porque é tudo feito no ambiente ideal. Ou seja, para eu investigar as questões de processamento, eu tenho que ir para um outro nível. E neste momento, só identificar os bi, bi não ajuda. Por isso, a gente precisa entender bem essa discriminação entre o ouvir e o escutar. Então, o que que acontece? No ouvir, nós temos algumas funções, deixa eu tirar aqui a telinha, pronto, que basicamente é captação onda sonora, né? E eu gosto de falar nas aulas de base físicas que onda sonora é a mesma coisa que energia em movimento. E aí vocês vão lembrar das aulas de bases físicas que vocês tiveram na faculdade. Isso é a sensibilidade, né? Então ela vai ser uma ação involuntária e, anatomicamente falando, a gente vai estar falando de integridade da orelha média, orelha externa, orelha média e orelha interna. É, isso, Importantíssimo, certo? certo. Ótimo. E escutar, Eliane, o que que envolve a Então, função? aí a gente tem uma função muito maior. A gente tem que reconhecer, discriminar, localizar, fazer análise síntese, fazer figura fundo, que é separar a voz do ruído. Então, tem todo um processamento neural que envolve esse ato voluntário de escutar, né? Isso é o que a gente chama, né? Isso envolve processamento auditivo, processamento temporal, cognição, que basicamente a gente precisa das funções executivas, como memória, né? E atenção. A memória e a atenção, elas são intimamente ligadas ao ato de escutar, né? Porque se eu não tenho atenção, eu não vou escutar, né? Eu posso até ter a função de ouvir, como a Carol falou, porque as ondas sonoras, quer a gente queira, quer não, elas entram no nosso ouvido, né? Mas a gente não vai ter a função de escutar. Então, se eu não estou atento ao som, embora eu esteja ouvindo, eu não estou escutando e eu não estou respondendo adequadamente ao meio ambiente, que é isso que importa, né? A gente tem que responder adequadamente ao meio em que a gente está inserido, né, Carol? Certo, Thiago? Exatamente. E aí a gente chega então à, à conclusão, gente, só, como eu disse, meu computador tá lento, de que há então algo muito além que vai investigar todas essas funções, que é o processamento auditivo. E você, Eliane, como você define o processamento auditivo? Por Eliane Xoxá. Então, por Eliane Xoxá, olha, pelo CATS, que é essa figura linda que aqui é o CATS mesmo, o Dr. Jack Katz, é o que você ouve, é o que você faz com o que você ouve. E de acordo com o meu mestre Music, é como a orelha conversa com o cérebro, né? Como essa interlocução ocorre. Como a onda sonora que além de externa, média, interna, chegou no seu córtex para que você possa discriminar o que você ouviu e dar uma resposta. Discriminar no sentido de interpretar, né? Perfeito. A gente falhou um pouquinho, acho que seu som, Eliane, não sei se foi só para mim, mas Ah, mas deu para ouvir tudo. Ficou fraquinho, mas aí deu para ouvir tudo. E exatamente, então, uma característica que eu sempre gosto de explicar muito para os pais quando eles chegam, né, para essa diferença, é justamente isso, não é o que você ouve, mas o que você faz, o que seu cérebro faz com aquilo que está entrando, com aquilo que ouve. Mas, obviamente, a gente tem as definições né, das grandes academias que a gente tem, então a gente já tem a academia de fonoaudiologia, audiologia, né, americana, que é a ASHA, que ela define no Guideline de 2005 que a eficiência e eficácia pelas quais o sistema nervoso central usa essa informação auditiva. Mais particularmente, eu gosto dessa aglutinação
que a gente faz tanto da AAA, que é a Academia Americana de Audiologia, quanto da ASHA, que é o processamento perceptual da informação auditiva no sistema nervoso central e atividade Neurobiológico. neurobiológica que dá suporte a este processamento auditivo. E aí, a gente tem uma série de habilidades que fazem parte do processamento auditivo. E aí a gente tem entre elas, então, localização sonora, então, que aí o sistema nervoso vai fazer esse processamento da localização sonora, ou pela diferença de tempo, ou diferença de intensidade com que isso chega no tronco cefálico. Discriminação auditiva, então perceber as diferenças sonoras entre si, reconhecimento dos padrões, né? Então, essa figurinha lembra bem o que a gente faz de teste visual. E é uma coisa muito É, interessante, né, Eliane? Que tudo que a gente tem no visual, a gente tem no auditivo no também. auditivo, exatamente, exatamente. A gente já fez algumas pesquisas no laboratório, a Carol participou de várias delas, nos quais a gente fazia testava as mesmas habilidades auditivas e visuais, porque a gente pode fazer exatamente as mesmas habilidades, tanto na via sensorial auditiva, quanto na via sensorial visual, né? E esse processamento de padrões, né, que nem esse que a Carol colocou aqui, eles estão muito presentes, né, nos padrões visuais, no reconhecimento de padrões visuais. E os- Exato. E aí a gente tem. Pode, desculpa, Eliane. Não, pode continuar, desculpa eu. E aí, continuando, a gente tem o processamento temporal, né? E basicamente no sistema nervoso tudo é questão de tempo, né? A escuta dicótica, então, quando eu tenho uma informação diferente em cada uma das orelhas, e os sinais degradados, né? Então, a importância da gente compreender esses sinais que vêm de uma forma ou distorcida ou incompleta, e que o sistema nervoso tem que ser capaz de completar essa informação para que a gente possa, enfim, compreender essa mensagem. Certo, isso mesmo. Então, a gente estava falando sobre as definições, né, do que seria o transtorno de processamento auditivo, e aí a gente, né, viu as habilidades, viu que a alteração dessas habilidades, uma ou mais, estariam associadas ao transtorno de processamento auditivo, e que os americanos e alguns outros países aí consideram o transtorno de processamento auditivo como uma base auditiva. Tá? E não uma cognição influenciando a audição, né? Eles acham que a audição poderia influenciar, sim, a cognição, mas isso é só a pontinha do iceberg que a gente está falando para vocês, porque tem muita discussão sobre isso ainda, né, Isso é. Eliane? Posso entrar aí? Então, eu ia dizer o Pode! seguinte, pessoal, olha, é assim, aí é que entra a expertise de nós profissionais, né? Por isso é que a gente precisa estudar e se dedicar bastante, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação de processamento, porque não basta você colocar o seu som lá no seu audiômetro e começar a contar, acertou, errou. Não. Você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo, porque às vezes a criança está errando porque ela está viajando, ela não está prestando atenção no que ela está ouvindo. Então, aí é que eu digo que entra a expertise do profissional. Você tem que saber, por exemplo, se essa criança tem memória suficiente para, por exemplo, repetir 4 dígitos. Então, não basta você simplesmente aplicar o teste e ficar fazendo certo, errado, certo, errado. Não, não é isso. É você estar ciente de como aquela criança, no caso, né, que a gente está falando de criança, mas também o adulto está respondendo, porque muitas vezes ele não está respondendo para a audição. Então, aí é que entra, como eu já falei, a capacidade do fonoaudiólogo de fazer essa interpretação do exame. Não basta só fazer, né? Kátia, Carol, Exatamente. E a interpretação do exame, na verdade, começa antes da gente fazer o exame. isso.
Com o quê? Primeiramente, com uma boa anamnese, para que a gente entenda quais são as dificuldades dessa criança, né? E aí vale a gente relembrar quais são as queixas principais que a gente vê em crianças com transtorno de processamento auditivo. Então, eu aponto aí algumas que estão dentro dos guidelines, então vocês vão perceber que algumas, até hoje em dia, é mais difícil de a gente perceber. Por exemplo, dificuldade de falar ao telefone, que Ninguém mais antes fala, né? ninguém mais fala. A gente digita ou grava um áudio, mas enfim, geralmente a gente está sempre ali digitando as mensagens. Então, hoje em dia, a gente não percebe muito bem, mas antigamente, ou aí às vezes acontece da gente precisar falar via algum instrumento com outra língua. Por exemplo, eu já tenho mais dificuldade de ouvir o inglês e entender pelo telefone porque cortam algumas frequências, e isso dificulta, enfim, a gente conseguir perceber todas as nuances das frequências de cada fonema. Além disso, tem as questões de localização sonora, dificuldade de manter a atenção, dificuldade de aprender novas línguas, dificuldade de entender piada, ironia. Duplo sentido, né? Que duplo sentido Ex- depende muito do timbre, daquela questão fininha, né? Daquela diferença fininha que eu digo em relação ao tempo, né? Bem uma e- diferença mínima de tempo entre quando você faz simplesmente uma afirmação ou quando você faz uma interrogação ou quando você faz uma exclamação. São diferenças mínimas no tempo e que o nosso ouvido tem que ser capaz de perceber. E aí, posso Exatamente. fazer um comentário? Pode, Você está Claro, com fazendo. certeza. Eu estou aqui fazendo uma analogia com aquele. Você está falando de criança, quais são as principais queixas? Aí você falou da questão do telefone, que quando tem uma outra. Quando você fala no telefone numa outra língua, é mais difícil de entender, porque de verdade a gente está só com a pista auditiva aí, né? E aí entra também a nossa proeficiência com aquela isso. língua. E aí eu comecei a fazer, olhando essas principais queixas aqui, muitas dessas queixas estão presentes na pessoa que tem uma perda de audição, principalmente uma pessoa que tem uma perda de audição congênita, né? Ou que tem uma Sim, perda muito grande, muito severa, é muito difícil para elas entenderem ironia, né? Distinguirem piadas. piada, exato. Exato. Então, é uma pessoa que funciona de um jeito mais objetivo, concreto, se é desse jeito que eu posso falar, porque essas questões mais abstratas da linguagem, ela também fica mais distante disso, porque a gente percebe essas coisas auditivamente. Então, quando a gente tem um indivíduo que tem uma perda de audição, e quanto mais severa for essa perda, ou quanto mais tempo ele tem, a gente até pode e reconhece, e a gente pode dizer que esse indivíduo não tem só um problema periférico, né? Esse indivíduo tem também uma alteração no processamento auditivo. E é essa parte que a gente tem que entender também com muito cuidado, o deficiente auditivo, o indivíduo que tem a perda, o grau da perda, o quanto isso interfere, porque muitas dessas queixas a gente encontra no paciente que está sendo protetizado. Eu só queria fazer um link com a questão da perda de audição, porque uma coisa é você estar com um indivíduo que tem um transtorno de processamento auditivo, vamos usar aí a definição da Academia Americana de Audiologia, né? Então, é um problema auditivo? Ok. Só que a gente também tem que considerar aquele que tem uma perda de audição e que algumas coisas vão estar muito mais exacerbadas, até por conta do problema periférico que ele tem. Pode Então, comentar. Kátia, e vocês todos, né? A Carol falou, e eu também sigo muito a ASHA e a Academia Americana, mas, por exemplo, a British
A Academia Britânica de Audiologia, ela, por isso mesmo, ela divide as alterações do processamento em três tipos diferentes. Então, uma é a de desenvolvimento, ou seja, aquela determinada criança, ela não desenvolveu alguma habilidade que ela teria que desenvolver, ela não desenvolveu, então ela precisa ser trabalhada. Ela fala também das pessoas que têm perda de audição, porque a pessoa que tem perda de audição periférica, como você falou, Kátia, a audição dela vai ser um pouco diferente, ela não é igual à nossa, né? Então, eles Claro. dividem entre a alteração de processamento de desenvolvimento, a das pessoas que têm perda e das pessoas que têm problemas neurológicos, como as afasias, as lesões por qualquer causa, que pode ser esclerose múltipla, que pode ser um tumor, que pode ser uma ressecção de nervo, enfim, qualquer coisa que valha vai causar uma alteração neurológica, então essa alteração do processamento vai vir em consequência dessa alteração. Por isso é que eu gosto de frisar essa definição que eu gosto bastante da Academia Britânica. É porque eu acho que isso leva também a modelos diferentes de intervenção, Isso, né? exatamente. Porque você tem que pensar no que originou na causa principal, digamos assim, né? Porque isso Isso, faz com que a gente pense diferente no que nós vamos usar de estratégias de intervenção para as diferentes, digamos, para problemas, os né? três diferentes tipos, né? Vamos Isso, ver que exatamente. como você falou, eu acho bastante interessante a questão do desenvolvimento, a questão da perda de audição adquirida ou da perda de audição e aquele indivíduo que tem questões neurológicas, que eu acho que são casos bem diversos e Diversos, interessantes, exatamente. né? E uma, que é uma coisa que vocês, né, juntando o que vocês falaram, e que é importante que todos que estão na aula prestando atenção, saibam que, diferente da minha informação visual, o auditivo passou. Então, se eu não pegar naquele momento, eu não peguei de novo. E é por É, isso que a audição e os processos que envolvem a compreensão dessa informação auditiva são tão importantes e merecem tanto a atenção. Desde a infância, e a gente começou relatando esses casos na infância, até as questões de envelhecimento. Porque hoje não é incomum a gente receber nos consultórios idosos com audição normal, mas às vezes uma queixa enorme de compreensão. exato, exato. Cada vez mais a gente vai percebendo isso, né? E uma Isso. das questões a gente pode ver, e aí ao final da aula a gente vai ver que também pode ser processamento auditivo. E todas essas queixas que a gente falou agora, elas, né, basicamente são queixas de processamento auditivo, a dificuldade no ruído. Aqui eu elenquei 5 principais. A que leva a uma distração fácil, que pede uma repetição, que pode gerar dificuldades acadêmicas, mas é uma coisa importante você saber, que é assim como a professora Kátia falou, que acontece nas perdas auditivas, também acontecem em outras questões. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas da sobreposição. E Isso. aqui que vai começar a nossa virada de chave. Por quê? Porque hoje a gente tem que estar muito atento. E é por isso que a gente fala, a nossa avaliação, ela começa antes da própria avaliação. Porque a gente tem que checar direitinho qual aonde que está inserido esse indivíduo dentro das queixas que ele tem, dentro das dificuldades que eles têm. Porque os comportamentos, eles podem camuflar sim a origem real. E aí a gente Isso. pode ter uma série de outros diagnósticos que têm também esses exatos queixas. Transtornos de linguagem. Hoje em dia, né, infelizmente, a gente tem aí um crescente de transtornos emocionais já em crianças, né, adultos. A questão da aprendizagem, né, uma dificuldade de aprendizagem. O TDAH. TDAH, exatamente. O que mais que vocês sabem aí que pode, Não, né? então, eu acho que assim, essas questões, e com questões cognitivas também, né, Carol? Com outras Exato. questões cognitivas, como atenção e memória, porque todas elas existe uma.
co-ocorrência. Hoje em dia a gente nem fala mais em comorbidade, porque a gente sabe que a comorbidade é, por exemplo, eu dizer que uma criança com síndrome de Down, a comorbidade é ela ter problema cardíaco. Isso é uma comorbidade. No nosso caso, quando a gente fala de transtorno de processamento, TDAH, TDL, o que eles têm é uma co-ocorrência. Por quê? Porque não é por causa da questão audiológica que ele vai ter, são questões que ocorrem conjuntamente. E isso a gente precisa ficar muito atento. E não é só com as alterações de processamento. Por exemplo, um TDAH com transtorno de aprendizagem, um TDAH com questões cognitivas, todos eles acontecem muito frequentemente em co-ocorrência. Exato. E aí, quando a gente olha essas queixas, né, e tudo isso que a gente está juntando agora, a gente só tem a ponta do iceberg. Opa, passamos. A gente só vai ter a ponta do iceberg, porque na verdade, o que está por baixo é que a gente vai ter que explorar. Porque, de verdade, está tudo conectado. A audição, a cognição, a função executiva, a linguagem, as questões de integração sensorial, a própria Isso, emoção, está tudo conectado. Então não dá mais para a gente achar que quando a gente encontra todas essas queixas, é transtorno de processamento auditivo. Ou o contrário, não, vamos excluir processamento auditivo que não tem nada a ver. Com certeza é TDAH. Não dá, porque está tudo conectado. E aí a gente para agora nesse momento para que você vire sua chave. Comportamentos parecidos podem ter causas diferentes. E aí o tratamento certo vai depender de você enxergar a origem certa. Porque talvez vocês mesmos já tenham casos aí de pessoas que fizeram anos de treinamento auditivo e não melhorou. E aí a gente é, vai ver lá na frente, falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos pensar o seguinte, que o cérebro que escuta é um cérebro que escuta da orelha até o córtex e volta, certo? A gente tinha uma visão muito tradicional antigamente, certo, Eliane, professora sim, Kátia, do modelo clássico, né? Então, a audição, COX, isso, a informação acústica, ela entra pela orelha, passa pela orelha externa, média e interna, tronco encefálico e chegou no córtex. e foi Bonitinho. pronto. E pronto. E aí lá a mágica acontece. Só que não, né? Então, assim, na verdade, esse modelo ele serviu sim dentro de alguns anos para entender aí algumas questões com relação a gente tentar entender as lesões, né, os danos que isso gerava para a audição. A gente conseguiu aí mapear muitos dos testes de processamento auditivo, eles foram elaborados pensando nessa visão. Né, porque Isso, inicialmente esses testes foram elaborados para investigar pacientes com alterações neurológicas, né? Então, lesão mesmo. Só que, na verdade, o que que a gente sabe hoje? Que ele está incompleto. Porque, na verdade, o modelo que a gente tem hoje é que as questões corticais, elas já modulam a informação que entra isso. desde o princípio. Ou seja, a gente, na verdade, tem uma via de mão dupla. Certo? Então, enquanto a informação está subindo, tem outras informações modulando essas Todo esse informações. sistema. Desculpa. Exato. A população, ela é tão verdade, gente, que olha só, a gente tem vários testes que a gente usa para fazer avaliação de processamento que são tons puros, né? Tom de 1.000 Hz, de 500 Hz, por exemplo, quando a gente faz um teste de padrão de frequência, a gente usa dois tons, um de 880, outro de 1.100 e tanto, e mesmo isso tem diferença na pessoa que fala inglês e na pessoa que fala português. Por quê? Porque o nosso cérebro está modulado. O cérebro do brasileiro, a gente tem muito mais habilidade para discriminar o tempo do que o americano, né? Por quê? Porque a gente, quando a gente vai crescendo e se desenvolvendo, o nosso cérebro vai sendo modulado
pela língua que a gente fala. É isso que vai modular. Então, várias áreas do meu córtex, do meu sistema auditivo, não vão fazer determinadas sinapses. Uma coisa que eu comento muito com os meus alunos é assim: qual é a maior, qual é a maior causa de troca fonológica no português? R por L, ou anteriorização, ou posteriorização, etc. Sempre em relação às consoantes. Nos Estados Unidos, a maior causa de trocas fonológicas é entre as vogais. Veja só que diferente. Vocês já tiveram algum paciente que troca vogal? Sim, existe, mas é muito, muito raro no Brasil. E nos Estados Unidos isso acontece frequentemente, é a maior causa de trocas, porque o cérebro deles foi modulado dessa forma, assim como o nosso foi modulado dessa outra forma. Né, Carol? Certo, Kátia? Isso tem a ver, Eliane, com o que você está falando, com esse próximo slide. Que cada um de nós, na verdade, tem uma mesa de som. Então, o cérebro ele funciona. Então, acho que todo mundo já viu, ou se nunca viu, sabe como funciona uma mesa de som. Uma mesa de som, você não tem só um único botão de volume. Você tem ali vários comandos para o enriquecimento ou não de frequências diversas. Então, enriquecimento de grave, de médio, de agudo. Cada um desses botões ele refina. Como a informação sai. E o nosso cérebro é exatamente assim. E cada, né, população, e aí a gente está falando, a Eliane falou dos americanos, nós brasileiros, os chineses que têm uma língua completamente tonal, cada um de nós tem um cérebro que refina essa informação de forma diferente. Isso. Alguns você tem um enriquecimento maior, outros não. Então, exatamente isso que a gente tem que entender, que cada um de nós possui uma mesa de som dentro da Do calota nosso craniana cérebro. para que a gente possa modular essa informação. E tem um estudo interessante, e aí eu vou puxar uma sardinha, porque foi estudos que eu já fiz, né? Já tive o privilégio de conduzir com o FFR. O que eles viram, né? Esses estudos, de uma forma geral, eles viram que um tronco encefálico, quando ele processa o som direitinho, né? O sistema auditivo, né, em si, o que ele faz? Então, essa primeira onda preta é um estímulo sonoro dá, essa azul é um cérebro saudável codificando esse dá. E essa linha em roxa é um cérebro com alguma alteração que está tentando codificar esse dado. E não está Então, conseguindo. não está conseguindo. Então, fazendo um paralelo com o visual, é aquela imagem embaçada, que a gente sabe que tem uma pessoa ali, mas não consegue discriminar quem é. Exatamente assim acontece com o nosso aparelho auditivo. Eu estou seguindo um pouquinho mais rápido só por causa Eu do só nosso quero fazer um tempo. comentário, Carol, que quando você Sim. fala em aparelho auditivo, aqui nós estamos falando do sistema auditivo. Sistema auditivo, A gente exatamente. não usa aparelho auditivo aqui como o leigo usa para prótese auditiva, né? Então, por que que a gente usa aparelho auditivo? Porque a nómina anatômica coloca como aparelho auditivo quando a gente tem orelha externa, média e interna. Então, é só uma Isso mesmo. observação para as pessoas não confundirem aparelho auditivo aqui nesse contexto com a prótese auditiva. Nossa, eu Tem nem percebi outra. que eu... Não, É, não, você falou e eu acho que e era tá legal. certo. Tá certo, você falou absolutamente certo. Tem uma pessoa que pergunta se a perda auditiva leve pode influenciar. Qualquer perda auditiva, pode, obviamente, influenciar. As pessoas funcionam muito diferentes, né? Então, de novo, o fato do indivíduo ter uma perda leve, e a gente sabe que dois audiogramas completamente similares fazem com que as pessoas funcionem completamente diferente. Diferente. E a gente não pode. O audiograma, ele é um pobre preditor de como isso vai ser processado pelo sistema nervoso auditivo, entendeu? Digamos assim. Então, uma perda auditiva leve pode, numa pessoa, não causar nenhum tipo de problema. Ele tem a perda de audição leve, mas ele consegue lidar com isso muito bem. E numa outra pessoa pode levar
há muita dificuldade, né? Que É isso pode mesmo. também, e isso não está necessariamente relacionado a uma coisa ou outra e pode estar relacionado a tudo, certo, Eliane? Certo. Exatamente. E aí, essa pergunta veio A exatamente calhar. exatamente no ponto que estamos agora, porque o cérebro, Pronto. ele se molda. E ele pode se moldar diante do enriquecimento ou da privação, seja É ela isso. leve ou não. Então, Isso. isso é muito legal, porque assim, a gente sempre pensa na plasticidade no sentido positivo da coisa. E óbvio, né, que a gente quer pensar no positivo por conta do desenvolvimento, por causa da janela de oportunidade, enfim, por N razões, a gente pensa na plasticidade porque nós somos também terapeutas, nós trabalhamos com o processo de reabilitação e a plasticidade está a nosso favor. Mas a gente não pode esquecer que a privação também causa uma plasticidade do mal, vamos dizer assim. Por quê? Porque perdas leves, por exemplo, ou perdas temporárias, como as otites na infância. Elas É, causam, sim, uma ausência de estimulação e uma modificação ali da representação sonora no cérebro, né? Além disso, nós também temos, por exemplo, uma privação sensorial. Então, a gente sabe que quanto menos a gente for estimulado, mais o nosso cérebro vai sofrer por conta disso. Ele vai deixar de recrutar áreas que ele poderia estar recrutando. E tudo que a gente não usa, o cérebro descarta. Então, o que que é importante? Lesões. Lesões também é uma coisa que também vai trazer um tipo de privação e um detrimento dessa plasticidade. Ou seja, né, então o enriquecimento ele vai fazer com que o cérebro aprenda a realçar e fortalecer as conexões, e do Sim. outro lado da balança nós temos o quê? Que o cérebro, Tá certo. quando tem a privação, ele vai aí aprender a escutar um sinal alterado. E isso vai trazer consequências na representação dessas características sonoras na sequência. E aí a gente tem que tipos dos enriquecimentos, por exemplo, que a literatura mais fala, né? Então, a música, né? Por mais que a gente tenha aí alguns estudos que a respeito sobre se a música realmente melhora ou não, mas de grosso modo, os estudos parecem apontar que sim, a música ela aprimora o sistema nervoso auditivo, ela refina o tempo, né? Esse timing, esse tempo na resposta, ele é mais preciso, ela fortalece as conexões. E por outro lado, a gente também tem uma outra coisa que a gente sabe que é um importante estímulo, que é o bilinguismo, né? Então, o fato de você aprender outra língua e se inserir, né, completamente em outra língua, ela também traz vantagens. Então, a gente tem aí Então, vários. Pode falar, Eliane. não, Vários Carol, eu só estudos. queria aproveitar uma pergunta de uma pessoa aqui no chat que perguntou se uma criança multilingüe também pode ter alteração de processamento auditivo. Pode. A gente sabe que, como a Carol falou, o multilinguismo, ou bilinguismo, ou multi, né, ele traz benefícios para o cérebro, normalmente, mas quando a criança tem um desenvolvimento normal, né? Quando a criança tem já um desenvolvimento é, mais prejudicado, então, vamos dizer assim, ela já tem um desenvolvimento mais lento, ou não está se desenvolvendo de maneira, a linguagem dessa criança não está se desenvolvendo de maneira adequada, ela pode, o bilinguismo, ou seja, o fato dela estar aprendendo, estar exposta a duas línguas, pode piorar muito o que ela teria se ela tivesse aprendendo uma língua só, ou seja, se ela fosse monolíngue. E eu já tive, inclusive, eu já tive dois pacientes, filhos de diplomatas, que tinham muito problema de processamento, porque ficavam mudando de país e não conseguiam aprender nenhuma língua. No final, eles não falavam nenhuma língua bem, né? Eles tinham uma alteração de processamento bastante grave. Não sei dizer para vocês se foi em função deles terem aprendido várias línguas e não terem se conseguido, né, internalizar nenhuma delas, e aí deu uma bagunça total, ou se eles tinham uma alteração de processamento auditivo e a vida fez
com que eles tivessem que aprender outras línguas, e isto causou uma piora no quadro geral. Eu acho que eu respondi a quem me perguntou, espero que sim. Eu queria fazer uma outra questão aqui, porque logo quando a gente estava falando de tudo que interfere, uma pessoa coloca, então, avaliar as funções executivas é um processo fundamental. Eu não sei, de verdade, eu vou deixar Eliane e Carol também responderem, mas eu acho que avaliar a função executiva não é exatamente o nosso papel como fonoaudiólogos. Ainda que a gente saiba que alguns pacientes mais velhos, né, principalmente aqueles com perda de audição, que têm um envelhecimento, existe aí também uma alteração, pode acontecer desde uma alteração que a gente pode chamar de uma alteração cognitiva leve, né, ou pode ter um caso já de demência estabelecido, mas, enfim, algumas questões a gente pode fazer como fonoaudiólogo, então, aplicar uma triagem de Isso, exatamente. cognitiva, para você ter uma ideia se aquele paciente, se ele está dentro daquilo que é esperado na triagem. Mas se a gente acha que esse paciente tem uma alteração tão importante que precisa de uma avaliação mais complexa, então é o caso do encaminhamento. Isso, muito Aí bem. a gente Exato. encaminha para o profissional que vai fazer esta avaliação das funções executivas, fazer procedimentos de triagem. E a gente só tem que lembrar que essas triagens cognitivas, elas são muito afetadas, dependendo do material que eu uso, ela é muito afetada pela escolaridade. E Isso. também a gente tem que considerar que se o indivíduo tem uma perda de audição, essa triagem, dependendo da triagem que eu uso, também pode interferir nos resultados. Então, eu retomo o que a Eliane falou no início dessa aula, que nós temos que tomar determinadas decisões em cima do que a gente consegue enxergar, consegue avaliar e das necessidades para aquele caso. Pode falar, Eliane, Não, desculpa. então, Kátia, você tirou da minha boca, porque eu ia falar exatamente isso. Então, por exemplo, você está avaliando porque a pessoa pergunta se fazer uma avaliação da função executiva é fundamental. Às vezes sim, às vezes Às não. Então, vezes por não. exemplo, eu tô avaliando uma criança. Então, eu vou fazer um teste, vamos dar um exemplo, eu vou voltar no dígitos de córticos. A criança tem 7 anos. Aí eu vou perguntar para ela, repete para mim, 4892. De repente, ela não consegue repetir. Então, eu já posso começar a desconfiar que talvez ela tenha um problema de memória, porque aos 7 anos ela já tem que ter memória para 4 dígitos. É, e aí eu posso, inclusive, fazer um span de dígitos, um span inverso de dígitos, que são essas triagens que a Kátia estava comentando, para saber se eu vou ou não encaminhar essa criança para uma avaliação num neuropsicólogo, ou num psicopedagogo, ou, enfim, qualquer outro profissional afim que possa avaliar essa criança melhor. E por isso que eu falei desde o começo, eu tenho que ficar olhando para a criança quando eu estou avaliando. Eu tenho que ver como ela está se comportando, porque de repente ela está viajando. E aí ela é uma criança, ok, que está com problema atencional, né? Então, tudo isso, agora, é fundamental? Não. Tem crianças que você vê que estão realmente com problemas auditivos. E eu já vi, a Carol já deve ter visto, a Kátia já deve ter visto, e vocês, eu não sei quem na plateia, né, quem está aqui assistindo, mas a criança coloca a mão assim, tipo, e fica olhando para você assim, como se ela tivesse super prestando atenção no que você está falando e não consegue. Então, para mim, quando uma criança tem este tipo de comportamento, fica muito mais claro de eu saber que ela está com problema auditivo mesmo, porque ela está tentando, mas ela não está conseguindo. Deu para entender a diferença? Quer dizer, eu acho que. Bom, isso é só o começo do iceberg, como a Carol falou, né, Carol? Exato, Vamos lá, exato. E bora. assim, e a gente, se for falar aqui, vai ficar
15 É, anos falando aqui, mas Ainda tem mais se junta nós muita três, coisa né? aqui. Exato. eu acho que é. Vamos embora. Isso. Porque tem muita coisa mesmo, gente. E essa aula é só realmente para que vocês se interessem pelo tema e vejam o quanto que tem de conteúdo que é necessário hoje em dia, domínio para estudar as questões do processamento auditivo, porque não é a mesma coisa, né, Eliane, de 10 anos atrás, o processamento Ô, auditivo ou Kátia, mudou muito, mudou muito desde quando eu comecei para agora. E aí, voltando a falar dessas questões, ainda falando sobre o enriquecimento sobre música, o que que a gente tem? Na verdade verdadeira, todo mundo vai funcionar com essa mesa de som, só que o aprimoramento musical, essas questões de estimulação, o que que elas vão fazer? Elas vão enriquecer aquilo que precisa ser enriquecido. Então, por exemplo, os estudos mostram que nos músicos a gente tem um processamento temporal mais preciso, um melhor desempenho na fala com ruído, um fortalecimento das conexões com relação à compreensão de fala. Coisas que, do outro lado, a gente também não consegue enxergar. Por quê? Porque quando eu tenho aí uma privação, e aí eu vou chamar de cicatriz, porque cicatriz é o quê? É um machucado que curou, mas a marca tá ali. E muitas vezes as nossas questões com privação sensorial, sejam elas por perdas auditivas, eh, permanentes ou temporárias, privações com relação à privação sensorial ou ainda lesões, ela causa sim um dano ali que vai precisar ser sanado, né? Então é muito importante que a gente não perca essa balança. Né, que a plasticidade ela pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal. E o resultado de cada uma delas, a gente vai ver mais para frente. Então, uma coisa importante, gente, é que para a gente ter, então, essas três marcas, a privação sensorial e cognitiva, a privação sensorial e cognitiva, deixa uma marca auditiva, tá? Mesmo quando esse exame está normal. Então, vocês isso. viram as questões cognitivas. Sim, é uma coisa importante a gente considerar, mas a gente, enquanto fonoaudiólogos, e a isso, né, Eliane, a gente vê muito isso, viu no laboratório. A Kátia vê isso constantemente quando ela está avaliando um paciente que, a princípio, talvez não se adapte muito bem a um aparelho de amplificação sonora, né? Que pode sim ser necessário as questões cognitivas e a gente avaliar, porque talvez não seja a Claro. audição. Sim. E aí a gente vai entrar no nosso quarto módulo, que é e E se se não for? for só audição? Que é aí que a gente vai começar a falar agora espero que as fichas de vocês estejam caindo. Porque e se não for auditivo? E aí que nasce a gente olhar para onde está a dificuldade. Né? Então, a gente sabe que tem aí as questões do processamento que a literatura, tá, gente, ela descreve como bottom-up, mas a gente vai na tradução livre pode traduzir como de baixo para cima, E vai que de cima para baixo. Sim. De cima para baixo. em É mais tradução livre, charmoso o bottom-up, top É, eu down. também prefiro. A gente está no Brasil, então vamos é. lá. Como diria a professora Ieda, né? Vamos tentar traduzir aquilo que a gente pode. Pensei nela nisso. A dificuldade ela nasce então do processamento do som em si, tá? Quando a gente estiver falando de bottom-up, na parte sensorial. Então, quanto uma parte mais sensorial auditiva nesse bottom-up. Então, sem acesso ao sinal, a criança não vai desenvolver o resto, como acontece na perda auditiva, tá? Mas nós temos um outro mecanismo que é a via inversa, que é o Isso. top-down. E aí a dificuldade ela pode nascer de funções muito maiores, que aí a gente vai estar falando de atenção, de memória, aí sim das funções executivas, da própria linguagem. A própria linguagem pode trazer consequências. A gente tem aí rotas relacionadas à linguagem que modulam também. Vocês querem um exemplo? Eu dou esse exemplo às vezes em aula. Vocês lembram daquela Laurence Yanni? Há muito tempo atrás na internet, tinha um som que ora uma galera ouvia Lawrence, ora Ah, uma sim. galera ouvia Yanni. E aí depois todo Isso. mundo, quando descobriu que a palavra certa
que eu não lembro agora, mas eu vou chutar, aquela Yanni, É, ninguém mais ouviu o Lawrence. Todo mundo só conseguiu ouvir. Por quê? Porque é as questões top-down modulando a entrada de influenciando isso. sinal. Por isso que é um erro a gente achar que às vezes é uma coisa ou é outra. Vocês lembram que havia de mão dupla? Então a adição e a cognição elas estão acopladas. Então, quando a gente está na clínica, gente, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está falhando quando a gente está determinando que somente uma coisa dessa está alterada. Somente ele tem um transtorno de processamento auditivo. Bota ele para fazer treinamento auditivo. Treinamento auditivo, isso. Nem sempre, né, Carol? Nossa, não. Nem sempre, nem tem outro paciente que a gente atende, a gente olha e fala: esse daqui não vai se beneficiar do processamento do treinamento auditivo. E às vezes a gente olha e fala: não, esse vai se beneficiar muito. Isso. Então, é esse cuidado, essa virada de chave que a gente quer despertar em vocês hoje. Então, a audição e a cognição, gente, elas são um processo acoplado, não dá para separar, tá? E esses déficits, muitas vezes, eles podem gerar diagnósticos errados. Então, é importante que a gente não descarte uma coisa nem outra. Por quê? Porque a gente tem aí uma realidade que a gente chama de supramodal, né? Então, o que que seria o supramodal? O que domina tudo. Então, atenção. Né? Então, eu não tenho uma atenção que funciona auditiva e não funciona. Não, a atenção é algo que domina todas as outras questões. Então, ela sustenta o foco, ajuda a inibir os distratores. A memória de trabalho também é algo que a gente chama supramodal. Então, ela segura a informação para operar. Então, quando eu tenho um fragmento sonoro que vem com partes faltantes, eu preciso da memória também para completar. Outra coisa, as próprias funções executivas, na questão de planejamento, de organização. Tudo isso ajuda também na compreensão. Então, a audição não opera no vácuo, como escrevi. Ela Isso. realmente compartilha todos esses recursos centrais e é importante, tá? Tanto que às vezes o que é que a gente tem, e aí começou a se falar também mais recentemente, sobre as questões do esforço auditivo. Porque às vezes para escutar tá tão difícil que eu tenho que fazer uso de quê? Da atenção, da função executiva e da memória de trabalho. E aí eu sobrecarrego quem? Eles. Então por isso que É. às Deixa eu vezes falar eu uma saio, coisa, Carol. deixo, Já te interrompi. sem problema. Você falou esforço auditivo, e eu acho que a audição ela não tem esforço, né? É, E a gente vê muito isso de esforço auditivo. Eu prefiro falar esforço de escuta, porque para escutar eu preciso ter intenção, atenção, vontade, e isso sim é o que causa o esforço, né? A fadiga auditiva. Então, eu sei que às vezes a gente lê muito isso como esforço auditivo, mas na verdade eu acho, eu não sei se vocês concordam Verdade, Kátia, comigo, verdade. é é esforço verdade. de escuta. O esforço de Isso mesmo. escuta. Foi esforço de escuta, tem razão. E aí, gente, por conta disso, é que a gente tem esses quadros, TPAC ou TDAH. Por quê? Porque ambos os comportamentos eles se sobrepõem. Ambos se distraem, ambos não seguem instrução, ambos parecem que estão no mundo da lua, ambos pedem para repetir. Só que aí a Isso, gente tem que ter uma consciência de que o TPAC é uma falha onde? No processamento do som. Já o TDAH é uma falha onde? Na atenção, que vai derrubar essas tarefas auditivas. isso. Então, e a criança ainda pode ter os dois ao mesmo tempo. Para piorar, ainda pode ter um quadro de ansiedade. E seja, Nossa Senhora. de novo, um mesmo comportamento, causas diferentes. Uhum. E aí, o que que a gente tem? A gente tem que a dificuldade de escutar, na verdade, ela nasce em algo que vai além do só do auditivo. Então, ela vem do auditivo, do cognitivo, do executivo, da linguagem, do emocional e do sensorial, e muitas vezes a peça quebrada não está em um deles. Está na É, integração, às vezes, entre eles. de todos eles. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem só escrever aí no chat de quantos vocês já viram que um Um tratamento não tratamento, funcionou. A gente já acompanhou, né? Com relação à muitos. avaliação de processamento Sim, com auditivo. certeza. Com Quantas certeza. crianças que ficaram anos fazendo terapia de processamento auditivo e que
continuavam com uma alteração do processamento auditivo. E E aí tem aí, uma perguntinha, enquanto o povo escreve no chat, de uma criança com audiometria normal, teste do oftalmo, acuidade visual normal, consegue copiar do quadro no papel, mas no ditado escreve errado. Aí ela pergunta: pode ser um problema de processamento auditivo? Pode ser confundido com dislexia? Os dois, a resposta é Sim, certa, são os dois. sim, para as duas coisas. Pode ser um, Sim, pode ser outro, ou pode ser os dois, né? isso, exatamente, Kátia, exatamente. E aí, Carol, quantos nós estamos? Muitas vezes ele não foi mal conduzido, exatamente. O a gente alvo é que estava era mirando errado. errado. Por quê? É, Porque a culpa, gente, e isso vocês têm que saber, cai sempre no profissional que está fazendo. Às vezes sua terapia tá certinha, só que o problema é que você tá mirando no alvo errado. E cai no uhum, profissional, porque a gente já viu isso. Ah, fulano de tal, meu filho ficou fazendo treinamento auditivo com ele 12 meses e não melhorou nada. Não, porque é, não era, o problema não era auditivo mesmo, não ia melhorar, mas a profissional estava fazendo o melhor que ela podia. O problema é que era o alvo estava errado. isso. Então, às vezes a culpa não é do profissional, é da lente que está avaliando. E é por isso que a gente precisa aprender a enxergar. E o que que isso vai mudar, então, na sua prática clínica? A gente já está acabando, pessoal. Nós É, temos, então, três três pilares que a gente pilares. precisa pensar. Avaliar, então avaliar uma bateria, né? Que é importante, não pode ser longa, e aí a gente tem toda uma sequência que a gente vai estudar e como avaliar da melhor forma, da forma mais adequada. A gente tem que raciocinar sobre a origem das queixas. Então, a gente retirar uma boa anamnese, tentar coletar o máximo de informações e avaliações que esse paciente vai trazer para a gente. Se possível, encaminhar para mais avaliações, porque a gente, enquanto fonoaudiólogos, temos a capacidade de perceber se tem ali envolvido outras alterações do desenvolvimento e o tratamento mirar o alvo certo para que, enfim, o nosso paciente consiga aí desempenhar e ser reabilitado da melhor forma possível. Então, a intervenção funciona e a mudança aparece no comportamento e no próprio cérebro, mas funciona quando a gente mira o alvo certo. Então, as 4 ideias que a gente quer deixar para vocês nessa noite, tá? É a diferença do ouvir e escutar, que a nossa via auditiva é uma via de mão dupla, que o cérebro é plástico tanto para o positivo quanto para o negativo e que a gente precisa aprender a também utilizar a lente da cognição para que a gente possa aí mirar o alvo certo. Então, gravem essa frase: mesmo comportamento, muitas causas, mas o cuidado começa com a gente aprender a enxergar qual é a dificuldade correta. Então, gente, o que que acontece? Hoje, a gente fez uma explanação de um mapa para vocês, porque nós teremos um curso para abordar todos esses territórios, tá? Um curso para você se aprofundar em quais são os melhores métodos de avaliação, quais são todas, como a gente investiga todas essas diferenças entre TPAC, TDAH, dislexia, distúrbio de linguagem, com casos reais, trazer aí uma lente cognitiva. Então, assim, o quanto a cognição influencia e o quanto também ela pode ser influenciada, e os melhores planos terapêuticos de intervenção. Então, se sua ficha caiu hoje, se você não vai mais olhar aquela criança da mesma forma, o curso é o seu próximo passo. Então, com muito prazer, nós estamos apresentando o curso de processamento auditivo, ah, proposto pelo CEDIAL, e as inscrições estarão abertas, certo? Por Certo? meio desse link do site, que eu deixei aí para vocês. E a gente Eu- espera vocês, né, gente? e a gente espera para que a gente possa estudar juntos todas essas questões.
São 4 módulos, tá, gente? Então, o curso vai ser iniciar dia 5 de agosto e vai finalizar no dia 25 de novembro. São 4 módulos, então, vou falar para vocês os módulos, tá? O fundamento do processamento auditivo central é a ciência. E aqui, gente, a gente vai tratar realmente de toda a fundamentação teórica, fisiologia, anatomia, as bases físicas do som. Vocês vão aprender a como ler artigo científico, porque vocês vão deixar de cair no conto do vigário que é, olha, foi publicado na MDPI, e aí vocês vão aprender também a como ler e como interpretar artigo científico, porque vocês vão parar de cair nessa de tipo, se está publicado é bom, não, nem sempre. Inclusive, Depende. ouço de dizer que muitas vezes não é. E a gente vai ver isso. Vamos fazer um módulo de avaliação avaliação comportamental do processamento auditivo. Vamos fazer um módulo de eletrofisiologia, um módulo de cognição, o impacto do envelhecimento nessas funções, e ainda vai ter um módulo prático e integração de todas essas questões. Então, vão ser 4 módulos, vamos ficar juntos aí durante agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, e eu espero de verdade encontrar vocês todos lá. Não é um curso presencial, é um Ah, curso que vai ser. Ele é presencial porque nós vamos estar aqui presencialmente na telinha, né? Não é um curso gravado, é isso que eu queria dizer. E não é um curso presencial de você ir para algum lugar. A gente vai fazer isso numa aula de 7 às 9 durante a semana, e essas aulas vão ficar gravadas, né? Então, a gente já tem os professores, vão ficar gravadas e vocês vão poder ter acesso durante um período que é para se eventualmente perder alguma aula. E aí vai ser uma aula por semana, vai dar em torno de umas 40 horas a aula, um pouco menos, 30 e alguma coisa, mas essa é a ideia da gente fazer esse curso, né? As informações estão no site, a gente está num grupo, a Bruna e o Anderson respondem aí. Gente, boa noite, tchau, gente. Boa noite. foi Foi um prazer ótimo, enorme, viu? até mais. Até mais, gente.